Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Grego e esse é o meu canal. O que você está assistindo agora é uma série de vídeos que foca na formação para a carreira de engenharia de dados. É uma iniciativa aqui do canal para introduzir conceitos básicos e introdutórios sobre essa maravilhosa área, tá bom? Esse vídeo ele faz parte de uma série de vídeos, tá bom? Então se você ainda não assistiu os anteriores, para esse vídeo, vai lá assistir, porque é super importante para você manter o conhecimento o mais sólido possível. Tá bom? O que a gente está falando e o que essa aula vai tratar está dentro desse capítulo de introdução à carreira de engenharia de dados, mais especificamente aqui no módulo de engenharia de dados moderna. Tá? Esse módulo, o que ele se propõe a falar, né? Então, a gente falou na aula passada sobre os 5 Vs da Big Data, falamos sobre essas principais camadas de dados, falamos também dos principais serviços atrelados a essas camadas de dados. E finalmente, o que a gente vai fazer agora é mais prático. Tá? A gente vai pegar um caso real e a gente vai estruturar ele em camadas, dentro de uma estrutura de dados, em camadas de dados, para conseguir exemplificar e tornar prático, concreto na cabeça de vocês, como que isso aqui vai funcionar. Antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem seu like aqui, tá bom? Deixarem a sua inscrição, é extremamente importante vocês fazerem isso para que o YouTube consiga promover mais esse canal para outras pessoas que têm o mesmo interesse que você e apoiar aqui a produção desse tipo de conteúdo que é totalmente independente e de graça. Né? Vou pedir para vocês também me seguirem no Instagram, tá? Lá e no Telegram e no Discord. Lá a gente vai estar distribuindo e publicando materiais de auxílio e de apoio para o conteúdo que a gente está apresentando aqui, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Falando de pipelines modernos de dados. A gente passou aqui. Então, o que a gente vai trabalhar hoje, tá, pessoal? A gente vai trabalhar num caso de uso, tá? Uma empresa precisa gerar um sistema de reporting dos dados transacionais de seu serviço de delivery de comidas, mas também quer poder monitorar e tirar insights das atividades de suas redes sociais, assim como trabalhar com os reviews em texto dos pedidos, para tomar decisões cada vez mais centradas no perfil do usuário. Isso aqui, pessoal, é um caso clássico de uma empresa que quer virar uma empresa que usa Analytics no seu processo de tomada de decisão. Tá? Por isso que eu escolhi ele aqui, porque eu acho que é bem completo aqui o processo. Tá bom? Antes da gente entrar aqui na aplicação prática, se você assistiu a aula passada, você vai lembrar que a gente trabalhou aqui com algumas camadas, né? E o que eu vou te mostrar aqui é que a maioria das arquiteturas das empresas, elas seguem sim essas camadas antes explicadas. Tá? Então, as origens de dados, tá? Que são os databases, as integrações, que são as ingestões de dados, data storages, que são armazenamentos de dados, analytics, que são a modelagem e o processamento de dados, tá? No mesmo lugar, a visualização de dados, e aqui embaixo, tá? Que está intrínseco, como eu falei, tem toda a parte de democracia de dados, que é para gerir tudo isso daqui. Democracia e também a governança de dados, né? Mas vamos lá, vocês podem ver que na primeira camada, né, dos databases, a gente tem as informações de dados estruturados, dados semi-estruturados, dados desestruturados. Aí vocês vão perguntar, mas Grego, o que é isso? O que são esses nomes aí, estruturado, semi-estruturado, desestruturado? Cara, eu vou te pedir um favor. Não vamos entrar nesse assunto agora, tá? Porque a gente vai falar desse assunto um pouco mais pra frente, porque eu quero ensinar isso daqui do ponto de vista de ciência da computação. Tá? Porque o termo estruturado, semi-estruturado, desestruturado, ele acabou que entrou num hype aí de uma buzzword. E existe um monte de conceitos, eu não quero confundir vocês, eu quero dar uma explicação sólida sobre isso. Né? Então, vamos deixar isso aqui para os próximos capítulos, né? Para os próximos módulos, que a gente vai entrar bem a fundo nesse conceito, você vai entender certinho. Integrações. O que são as integrações? São as ingestões de dados em si, né? Aqui o ETL, ele também, apesar de fazer parte do processamento de dados, também
aqui ele faz parte da extração para trazer para um ambiente analítico, tá? Então a gente fala de ETL, streamings, que são dados entrando em um sistema de mensageria extremamente rápidos, né? Web servers, databases connections, que são formas da API divulgar isso, conexões com as databases, né, para vocês conseguirem consumir e trazer mais dados para dentro do seu ambiente, para dentro da sua arquitetura. Tá? Data storages é a camada de armazenamento de dados, que podem ser warehouses, são formas de banco de dados, que a gente vai falar mais para frente, data lakes, data stores, data marts, tudo isso daqui, pessoal, a gente vai falar nos próximos momentos. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que todos esses caras aqui, eles são serviços de armazenamento de dados, arquiteturas de armazenamento de dados. Tá? Analytics, que é a modelagem e processamento de dados, a exploração e as queries, criação de cubos multidimensionais, que são o que alimentam os data warehouses, os BIs, inteligência artificial, estatística avançada, esse tipo de coisa. Tá? E finalmente as visualizações de dados, que são os dashboards de BI, criação de data storytelling, e finalmente reportings de seus mais variadas formas. Perceba que isso daqui segue um fluxo da esquerda para a direita, tá bom? E por que eu estou querendo dizer isso aqui para vocês? Porque vocês podem pegar essa tabela, como ela é, que eu garanto para vocês que ela vai funcionar na maioria dos casos, tá? Tenta fazer aí em casa um exercício, isso aqui não faz parte dos exercícios do curso, mas tenta fazer aí na casa de vocês, se vocês já trabalham na área, ou se vocês ainda, se vocês veem um case de engenharia de dados, tenta colocar aí nesse fluxo vocês mesmos, tá? A gente vai fazer um caso aqui, mas só para vocês exercitarem e testarem esse template arquitetural, para vocês terem noção aonde que está cada uma dessas coisas, tá? A visão, a abrangência, né, dessa estrutura vai trazer muito conteúdo, vai trazer muita solidez nas suas decisões quando vocês estiverem trabalhando como engenheiro de dados, tá bom? Vamos lá para o caso de uso que a gente falou, né? Então a gente tem lá no caso de uso a extração da informação através de dados transacionais do meu database, certo? Falamos aqui, queremos tirar os dados transacionais. Também queremos atividades de redes sociais e também queremos reviews de texto. Para fim de conceito aqui, pessoal, os dados transacionais, eles são dados estruturados, tá? Por natureza, que eles já têm a sua estrutura em si. Dados de redes sociais, eles são dados semi-estruturados e reviews em texto são dados desestruturados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lançar esses dados primeiro para a camada de integração. Essa camada de integração, seu principal papel é transferir esses dados para o ambiente de armazenamento. Vamos utilizar aqui uma ferramenta de Scoop. A ferramenta Scoop é uma ferramenta da Apache Foundation que é especialista em consumo de dados de bancos, certo? Ele recolhe a informação de um banco de dados de uma maneira extremamente rápida. Tá? NiFi é uma ferramenta de streaming. Tá? O Apache também é da Apache. Todas essas duas ferramentas são open source. Tá? Se vocês quiserem pegar qualquer dia para testar, vocês podem testar aí com vocês e ver como é que elas funcionam. Tá? O Apache NiFi ele tem uma função específica, pegar os dados em streaming, ou seja, em mensagens, né, a cada segundo, a cada minuto, a cada 10 minutos, das redes sociais, desses reviews, e também passar aqui para o ambiente de armazenamento de dados. Esse ambiente aqui, tá vendo? Botei um nomezinho de HDFS. O que é o HDFS? Tá? A gente vai explicar, a gente vai entrar nisso mais para frente. Tá? As coisas vão fazer sentido. Fique calmo. O HDFS é uma ferramenta da Hadoop, tá? Que se chama Hadoop File System, que é uma forma de você armazenar dados, só que não little data, né? Não pequenas quantidades de dados, mas sim big data. Além de armazenar, além de permitir uma elasticidade, o HDFS também permite o processamento distribuído, que mais para frente a gente vai entender que é o melhor amigo do engenheiro de dados. Tá? Então guarda esse nomezinho aqui, porque ele vai fazer muito sentido para vocês. Uma vez no HDFS, aí sim,
Posso fazer várias coisas aqui de modelagem e processamento. Executar queries em Hive, executar processos de MapReduce, que é a computação distribuída, criar modelos de análise de sentimentos, tá? Que é o que a gente quer nesse caso de uso. E finalmente, depois de tudo isso daqui, né, depois de toda essa interação, a gente finalmente divulga esse dado, divulga toda essa informação que foi transferida para a parte de visualização. Como a gente vai fazer isso? Através de ferramentas de dashboards, como por exemplo Metabase, que é uma ferramenta de visualização de dados, e outras ferramentas aqui, modelos prontos para serem consumidos de análise de sentimentos, que podem ser tanto reportes estáticos, quanto APIs, que você quer recolher qual que é o sentimento da pessoa em determinado momento. Tá? Então, vocês viram que existe aqui um certo padrão do ponto de vista de camadas, certo? Que foi explicado para vocês, que é o objetivo da explicação dessa segunda aula aqui, né? Desse módulo aqui de engenharia de dados moderna, tá? E que você pode sim aplicar, ou pelo menos tentar alocar a maioria desses casos dentro desse template arquitetural que eu falei. Mas como eu coloquei aqui embaixo, pessoal, um disclaimer extremamente importante. Não existe bala de prata arquitetural, certo? O que eu estou aplicando aqui é um conjunto de conhecimentos que eu trouxe, tá, da minha vivência e que eu vi que fazem muito sentido, tá? Mas pode chegar algum momento na vida profissional de vocês que vocês podem chegar que talvez não caiba. E não tem problema, tá? Vocês podem alterar esse template, alterar as ordens, inverter. O importante é que vocês entreguem o que foi pedido, certo? Então, isso daqui, podem usar esse template arquitetural da forma que vocês quiserem, mas sempre mantenham em mente, não existe bala de prata arquitetural. Não só para essa questão de dados, não só para engenharia de dados, mas para qualquer seção na área de engenharia de software e na área de ciência da computação também. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Esse daqui a gente conclui a segunda parte desse primeiro módulo, né, de introdução à carreira de engenharia de dados. Nos próximos vídeos a gente vai falar bem a fundo sobre o que faz uma área de dados e qual que é o papel do engenheiro de dados dentro dela. Tá bom? Mais indo para a prática. Vocês vão perceber que cada vez mais a gente vai a gente vai se aproximando da prática, misturando o conceito com a prática, tá bom? Antes de acabar o vídeo, eu vou pedir para vocês darem um like, se inscreverem aqui no vídeo. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, não estão no Telegram ou no Discord aqui do canal, por favor, entrem lá, me sigam lá, porque eu estou divulgando, eu estou proporcionando materiais de apoio, materiais que vão ajudar vocês durante essa trajetória. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau!